99% dos homens nunca entenderam, e talvez nunca entenderão, qual é a verdadeira chave para fazer uma mulher se apaixonar. E por isso vivem frustrados, rejeitados e sem controle da própria vida amorosa. Mas neste vídeo, você vai descobrir exatamente o que separa os homens desejados daqueles que são ignorados. Existe um erro brutal que a maioria dos homens comete quando tenta atrair uma mulher. Eles acham que a paixão é construída através de palavras bonitas, favores exagerados ou uma presença constante na vida dela. Mas a verdade é muito diferente. A atração não nasce do que você oferece para uma mulher. Ela nasce do que você é. A psicologia feminina é moldada por milhões de anos de evolução. Desde os tempos mais primitivos, as mulheres não escolhiam seus parceiros apenas pela aparência ou força física. Elas buscavam sinais de algo muito mais essencial: capacidade de sobrevivência, inteligência social e domínio do próprio mundo. Um homem que não transmite esses sinais pode até gerar interesse momentâneo, mas nunca despertará uma paixão genuína. E aqui está um conceito fundamental que poucos homens entendem. A atração feminina não é lógica, é emocional. Não adianta argumentar, provar que você é um cara bacana ou fazer promessas. O que realmente impacta uma mulher são as emoções que você desperta nela. Mas como funciona esse mecanismo? A mente feminina é altamente sensível a estímulos sutis, e isso significa que muitas vezes a mulher nem sabe explicar por que sente atração por um homem. O motivo? O desejo dela não nasce da razão, e sim de uma mistura complexa de biologia e contexto social. David Buss, um dos principais psicólogos evolucionistas, demonstrou que as mulheres tendem a se sentir atraídas por homens que demonstram poder social e controle sobre suas emoções. Isso não significa que você precisa ser um CEO ou um lutador de MMA, mas sim que você precisa transmitir uma presença forte e inabalável. Se um homem se deixa levar facilmente pelas emoções, se ele demonstra insegurança ou necessidade de validação, ele envia um sinal inconsciente de fraqueza. E isso é fatal, porque o instinto feminino rejeita automaticamente qualquer homem que pareça incapaz de lidar com desafios. Agora, um detalhe que separa os homens que despertam um desejo avassalador daqueles que são ignorados: o efeito da energia masculina no comportamento feminino. Mulheres são altamente sensíveis à forma como um homem ocupa espaço, como ele se movimenta, como ele interage com o ambiente. Um homem que está sempre hesitante, que fala rápido demais, que evita contato visual ou que parece buscar aprovação, está, sem perceber, se auto-sabotando. O oposto disso, homens que demonstram um controle absoluto sobre si mesmos. Eles se movem com calma, olham nos olhos sem medo, falam com convicção. Esses detalhes criam um impacto muito mais profundo do que qualquer cantada ou demonstração de riqueza. E isso nos leva a uma questão essencial. A atração não é o fim do jogo, é só o começo. Agora que você entendeu como funciona a psicologia feminina, a próxima peça do quebra-cabeça é dominar o poder da indiferença calculada e o impacto do mistério na mente feminina. E é exatamente isso que vamos explorar a seguir. Agora que você entende como funciona a atração feminina, vamos falar sobre o erro fatal que separa os homens desejados dos homens ignorados: ser fácil demais. Se existe uma verdade absoluta sobre a psicologia feminina, é esta: as mulheres não valorizam o que vem sem esforço. O desejo feminino é movido pelo desafio, pelo mistério, pelo sentimento de conquista. E aqui está o problema. A maioria dos homens entrega tudo de bandeja. Eles respondem rápido demais, se disponibilizam sem restrições e acreditam que, para conquistar uma mulher, precisam provar constantemente o quanto gostam dela. Mas a realidade é brutalmente diferente. A mente feminina funciona como um quebra-cabeça. Ela precisa de tensão, incerteza e curiosidade para manter o interesse. Se um homem se torna previsível, se está sempre presente, se nunca gera dúvidas ou momentos de expectativa, ele automaticamente perde valor. E sabe por quê? Porque o cérebro humano é programado para buscar aquilo que é escasso. Robert Cialdini, um dos maiores especialistas em persuasão,
explica no livro As Armas da Persuasão que as pessoas atribuem um valor muito maior às coisas que são raras ou difíceis de obter. Isso significa que se uma mulher sente que já tem controle total sobre você, o interesse dela começa a morrer. Ela pode até gostar da sua companhia, pode até sentir carinho, mas aquele desejo visceral que move a paixão desaparece. Agora preste atenção. Ser indiferente não significa ser frio ou ignorar a mulher. Muitos caras erram aqui. Eles tentam aplicar essa ideia da forma errada, fingindo desinteresse, cortando contato ou sendo distantes demais. Isso não gera atração, gera apenas afastamento. O que realmente funciona é a indiferença calculada. O que isso significa? Significa que você deve ser presente o suficiente para manter a conexão, mas escasso o suficiente para ser valorizado. Significa que você precisa criar momentos de incerteza, dar espaço para que a mulher sinta sua falta e perceba que você não está 100% garantido. E tem um detalhe final que amarra tudo isso: o mistério. A previsibilidade é um dos maiores inimigos da atração. Se uma mulher sente que já te entende completamente, que sabe exatamente o que esperar de você, a curiosidade morre. E sem curiosidade, não existe fascínio. Os homens mais magnéticos da história, de grandes líderes a mestres da sedução, sempre souberam disso. A previsibilidade mata o desejo, enquanto o mistério mantém a mente feminina envolvida. O psicólogo Carl Jung, um dos maiores estudiosos da psique humana, dizia que o inconsciente é atraído pelo desconhecido, pelo que não pode ser completamente compreendido. E isso se aplica perfeitamente ao jogo da atração. Quando uma mulher sente que ainda há camadas a serem descobertas, quando ela percebe que não te decifrou por completo, a curiosidade dela se transforma em fascínio. Esse fascínio gera obsessão, e a obsessão leva à paixão. O verdadeiro poder não está em correr atrás, mas em fazer com que a mulher se pergunte: será que eu realmente o tenho? Quando essa dúvida se instala na mente dela, você já venceu. Mas lembre-se, atrair uma mulher é uma coisa, fazer com que ela te admire e veja como um homem de verdade é outra. E é exatamente isso que vamos explorar a seguir: o magnetismo do homem com propósito e por que a ambição é um afrodisíaco poderoso para as mulheres. Mas antes de seguirmos, se este vídeo está contribuindo em sua vida, se inscreva no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente: eu conheço a chave do coração das mulheres. Eu te agradeço antecipadamente. Você é o além da média. Se tem algo que separa os homens comuns dos homens que fazem as mulheres se apaixonarem, é isto: propósito de vida. O homem que sabe para onde está indo, que tem um objetivo maior do que qualquer relacionamento, exala uma energia diferente. Ele não precisa dizer que tem valor, não precisa convencer ninguém. Sua presença já transmite isso, e as mulheres sentem isso de longe. A grande verdade é que a atração feminina não é apenas sobre aparência, status ou dinheiro. Esses fatores podem chamar a atenção, mas não são suficientes para gerar aquela conexão profunda, aquela obsessão emocional que faz uma mulher enxergar um homem como alguém único e insubstituível. O que realmente cria esse efeito é a sensação de que estar com você é estar ao lado de um homem que está indo para algum lugar. Jordan Peterson, um dos psicólogos mais influentes da atualidade, fala muito sobre isso. Ele explica que um homem sem propósito é como um navio à deriva. Pode até ter uma bela estrutura, mas se não tem direção, ninguém quer embarcar. As mulheres não querem um homem perdido, sem visão, sem ambição. Elas querem um homem que tenha um norte, um destino claro. E aqui está um erro brutal que muitos cometem. Eles fazem da mulher o centro da própria vida. Eles moldam sua rotina em torno dela. Suas decisões giram em torno do relacionamento e, sem perceber, colocam toda a sua identidade em função de estar com aquela mulher. Mas isso não gera atração, gera tédio. Porque o desejo feminino não funciona da forma como muitos homens pensam. As mulheres não querem um homem que viva para elas. Elas querem um homem que viva para algo maior, um homem que as inspire pelo simples fato de estar comprometido com sua própria jornada. Isso significa
que se você quer ser um homem verdadeiramente magnético, a pergunta que precisa se fazer não é como faço para conquistá-la, mas sim o que estou construindo na minha vida que faz com que qualquer mulher queira fazer parte disso. E não pense que isso significa ser um bilionário ou um cara famoso. O que realmente importa aqui é a mentalidade. Um homem pode estar começando do zero, mas se ele tem clareza, se ele sabe que está evoluindo, essa energia fica evidente. E as mulheres percebem isso em cada gesto, em cada palavra, em cada decisão que ele toma. Agora tem um detalhe crucial. Você não pode fingir isso. Muitos caras tentam agir como se fossem homens de propósito, mas por dentro estão vazios. E as mulheres percebem essa dissonância. Elas podem não saber explicar, mas sentem quando um homem está apenas repetindo frases motivacionais, sem realmente estar vivendo aquilo. O verdadeiro poder vem quando você se torna esse homem de forma autêntica. Quando você não precisa dizer que tem um propósito, porque ele está impresso na sua forma de agir. Quando a mulher percebe que você tem algo muito mais importante do que qualquer relacionamento, o seu próprio caminho. E aqui está a grande sacada. Quando um homem coloca seu propósito acima de qualquer coisa, ele naturalmente se torna mais atraente, porque ele nunca está desesperado, ele nunca age por necessidade, ele nunca se torna dependente emocionalmente. E a mulher sente isso. Ela sente que precisa lutar pelo espaço dela na sua vida. E é exatamente isso que mantém o desejo vivo. Agora, saber disso é uma coisa, mas aplicar na prática é outra. Muitos homens até entendem esse conceito, mas na hora de interagir com uma mulher, caem na armadilha da carência e começam a sabotar tudo. E é exatamente por isso que no próximo tópico vamos falar sobre como criar conexões emocionais profundas, sem jamais parecer necessitado. Agora que você já entendeu o poder do propósito e do magnetismo masculino, vamos falar sobre um dos aspectos mais ignorados pelos homens quando tentam conquistar uma mulher: a conexão emocional. E aqui está a grande questão. Mulheres são movidas por emoção. Enquanto os homens tendem a se apegar mais à lógica e aos fatos, as mulheres são biologicamente programadas para reagir a estímulos emocionais. Isso significa que não importa o quão incrível você seja no papel, se você não souber criar uma conexão emocional genuína, ela vai te esquecer mais rápido do que você imagina. Mas criar essa conexão não significa jogar no time dos caras bonzinhos e se tornar o melhor amigo dela. Isso é um erro que muitos cometem. Eles acham que, se ouvirem seus problemas, forem sempre compreensivos e se mostrarem disponíveis, a mulher vai enxergá-los como o parceiro ideal. Mas, na realidade, isso coloca o homem na categoria de amigo. A conexão emocional que cria desejo não vem da previsibilidade. Ela vem da intensidade emocional. E isso é algo que poucos homens sabem proporcionar. O cérebro humano não se apega a momentos neutros. Daniel Kahneman, psicólogo vencedor do Prêmio Nobel, explica que a mente humana não registra experiências de forma linear, mas sim com base nos picos emocionais e no desfecho de cada interação. Pense nisso. Você não se lembra do dia exato em que escovou os dentes na semana passada, mas lembra claramente de momentos em que sentiu medo, excitação, adrenalina ou um prazer intenso. O mesmo acontece na mente feminina. Se a experiência com você for previsível, sem emoções marcantes, sem desafios, sem contrastes, ela simplesmente vai te esquecer. Então, como criar essa intensidade emocional? A chave está na montanha-russa emocional. Isso significa que você precisa ser um homem capaz de surpreender, de desafiar, de provocar reações inesperadas. Um homem que às vezes é intenso e envolvente, e outras vezes imprevisível e misterioso. Esse tipo de interação mantém a mulher intrigada, porque ela nunca sabe exatamente o que esperar. E a curiosidade mantém o desejo vivo. Mas tem um detalhe crucial. Essa conexão emocional não é apenas sobre criar momentos fortes. É sobre ser um homem que ela sente que pode perder. Nada ativa mais a emoção feminina do que a incerteza. Se uma mulher sente que já tem controle total sobre você, que pode prever cada uma das suas ações, o interesse dela começa a morrer. Mas se ela sente que você é um homem
que poderia seguir sua vida perfeitamente sem ela, isso aciona um gatilho profundo de atração. E existe uma forma específica de fortalecer essa conexão emocional: a maneira como você se comunica. Homens que sabem contar boas histórias, que sabem criar mistério e que conseguem provocar emoções com palavras, criam um impacto muito mais duradouro na mente feminina. Se você souber instigar a imaginação dela, fazê-la sentir coisas intensas só com a sua presença, ela vai começar a se apegar a você de uma maneira que nem ela mesma consegue explicar. Mas preste atenção: criar uma conexão emocional profunda não significa se tornar dependente dela. Muitos homens erram ao se envolver demais, ao demonstrar que precisam da mulher para se sentir completos. E isso é um erro fatal. A mulher tem que sentir que estar com você é um privilégio e não uma necessidade para você. Quando ela percebe que a conexão é forte, mas que você ainda mantém sua independência, ela se vê envolvida de uma forma irresistível. Mas tudo isso nos leva a uma questão crucial: como manter esse jogo de longo prazo? Como garantir que o desejo nunca morra e que a mulher continue te enxergando como um homem irresistível? Mas antes de continuarmos, se esse vídeo acrescentou algo em sua vida, veja o primeiro comentário fixado e apoie esse canal a continuar a trazer mais conteúdos de valor para você. Meu muito obrigado. A resposta está no próximo tópico: o jogo de longo prazo e como manter o desejo vivo para sempre. Conquistar uma mulher é uma coisa. Fazer com que ela continue te desejando com a mesma intensidade ao longo do tempo é outra completamente diferente. E a maioria dos homens falha justamente nesse ponto. Eles começam bem, criam atração, constroem conexão, mas depois de um tempo a chama se apaga. O que antes era empolgação se transforma em rotina. O que antes era paixão se torna conforto. E quando percebem, a mulher já perdeu o interesse. Mas por que isso acontece? Simples: porque o jogo muda depois da conquista. No início tudo é novidade. O mistério, o desafio, a tensão, todos os elementos que criam atração estão em alta. Mas com o tempo, se o homem não souber administrar isso, ele começa a cometer erros sutis que destroem o desejo. Ele se torna previsível. Ele se acomoda. Ele perde aquela energia que o fazia ser magnético. E o pior: muitas vezes ele se torna dependente emocionalmente, esquecendo de si mesmo para focar apenas no relacionamento. E aqui está a regra mais importante para manter o desejo vivo: nunca deixe de ser o homem que atraiu essa mulher em primeiro lugar. Parece óbvio, mas é exatamente onde a maioria falha. No começo, o cara tem uma postura forte, uma vida interessante, projetos próprios. Mas depois que ele sente que ganhou o jogo, ele relaxa. Ele para de investir em si mesmo. Ele se torna mais previsível, mais disponível, mais centrado na mulher do que em sua própria jornada. E o que acontece? A mulher começa a perder o interesse. Isso acontece porque o desejo feminino não se sustenta apenas no amor ou na afeição. Ele precisa de tensão, de desafio, de novidade. Quando tudo se torna garantido e sem variação, o cérebro da mulher perde o estímulo. E quando isso acontece, o relacionamento entra em modo automático. E o fim é apenas uma questão de tempo. Então, qual é o segredo para evitar isso? O segredo está na evolução constante. O homem que continua crescendo, que nunca se torna uma versão monótona de si mesmo, que sempre apresenta algo novo, esse é o homem que mantém a mulher interessada, porque ele nunca se torna completamente previsível. Daniel Kahneman, psicólogo ganhador do Nobel, fala sobre o efeito da novidade na mente humana. O cérebro se adapta rapidamente a estímulos repetitivos e passa a ignorá-los. Mas quando há novidade, quando há surpresas e mudanças, o interesse é reacendido. Isso significa que, para manter o desejo vivo, você precisa ser um homem que continua desafiando e surpreendendo. Isso não significa criar joguinhos ou ser instável, mas sim manter uma energia de crescimento e descoberta no relacionamento. Outro fator essencial é manter a sua independência emocional. Um erro clássico que destrói relacionamentos é quando o homem se torna excessivamente dependente da mulher, seja emocionalmente, seja em sua rotina. Ele perde aquela energia de líder,
aquela autoconfiança, e começa a girar em torno do relacionamento. O que era atraente no início, sua força e autonomia, desaparece. E quando isso acontece, a mulher perde o respeito. O que realmente mantém um relacionamento vivo não é apenas carinho ou momentos bons. É o fato de que a mulher precisa sentir que você continua sendo um desafio, que você ainda é um homem de alto valor, que pode seguir sua vida perfeitamente sem ela, mas que a escolhe todos os dias porque quer, e não porque precisa. Essa mentalidade muda tudo. Então, se você quer que uma mulher continue te desejando como no primeiro dia, a regra é simples. Continue evoluindo, continue sendo um desafio, continue sendo um homem que ela sente que pode perder a qualquer momento se não for uma mulher à sua altura. E agora chegamos à conclusão de tudo isso. Como reunir todas essas estratégias e se tornar um homem que nenhuma mulher quer perder? Isso é o que vamos ver no próximo e último tópico. Se você chegou até aqui, já percebeu que conquistar uma mulher vai muito além de frases prontas ou truques superficiais. A verdadeira chave para fazer uma mulher se apaixonar por você está na sua essência, na forma como você se posiciona no mundo, na energia que você transmite. O homem que atrai e mantém o desejo de uma mulher não é aquele que implora por atenção ou que faz de tudo para agradá-la. Ele é o homem que se torna um prêmio, que vive por um propósito maior, que não precisa de validação porque já sabe o seu próprio valor. Ao longo desse vídeo, falamos sobre os princípios fundamentais para isso. Entender a psicologia feminina, dominar o poder do mistério, ter um propósito inabalável, criar conexões emocionais intensas sem ser carente e, principalmente, nunca deixar de evoluir. O que separa os homens que vivem no controle de sua própria realidade daqueles que estão sempre correndo atrás é a mentalidade de abundância. O homem de alto valor não teme perder uma mulher porque sabe que a sua vida é rica, independente e completa. E justamente por isso, ele nunca perde. Agora, a grande pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Você vai apenas assistir e continuar agindo da mesma forma? Ou vai colocar em prática e começar a transformar a sua mentalidade, sua postura e a forma como se relaciona com as mulheres e com o mundo? Se você realmente quer se tornar um homem além da média, um homem que as mulheres desejam e respeitam, então você precisa fazer parte dessa comunidade. Aqui, nosso objetivo não é apenas melhorar seus relacionamentos, mas fortalecer você como um homem completo, poderoso e inabalável. Então, considere tornar-se membro do canal e fazer parte ativamente desse projeto. O link está na descrição. Se inscreva agora no canal. Deixe o seu like para que esse vídeo alcance mais homens que precisam ouvir essa mensagem. E comenta aqui embaixo: qual desses pontos você acha que mais precisa trabalhar em você? Lembre-se, um homem que se conhece e se valoriza nunca precisa correr atrás. Ele atrai. E é isso que vamos continuar construindo juntos. Nos vemos no próximo vídeo, meus irmãos. É só o começo.